texto que eu gostaria de estar trazendo nesta noite já foi lido aqui logo na abertura do culto desta quarta-feira, no culto da família, que foi exatamente o Salmo 128. Por onde eu tenho passado, Deus tem me dado a oportunidade de poder estar fazendo palestra para casais, pregando em culto de família. Nós temos o nosso debate na Rádio Melodia às quintas-feiras, que nós não abrimos mão do tema família. E o Salmo 128 tem sido o nosso norteador. O Salmo 128, ele é o conceito, na visão de Deus, da família que ele criou. Então, o manual do fabricante da família está exatamente aqui no Salmo 128. Qualquer dúvida que você tiver com relação à família, do como funciona uma família, o que é de fato uma família, não uma família no conceito da Suprema Corte Americana, não um conceito de família à luz do STF, não um conceito de família à luz do Congresso Nacional, mas a família à luz da ótica e da opinião de Deus. Aí está, nas suas mãos, o projeto de família na visão de Deus. É o Salmo 128. Então, o que mais importa para mim como igreja e você como igreja é a família na ótica de Deus. A igreja do Senhor Jesus não está preocupada com absolutamente nada com o que está para acontecer, porque nós temos e conhecemos a verdade. A palavra de Deus, ela é imutável. Imagina Deus escrever isso aqui na sua palavra, passar isso aqui, fazer prova disso aqui, para chegar no século 21, isso aqui cair por terra. A Bíblia vai dizer para mim e para você que passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não vão de passar. Então não há essa preocupação do que está acontecendo, os projetos que estão vindo aí. O projeto de Deus, a ótica de Deus, a opinião de Deus com relação à família é exatamente isso aqui. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua casa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, e vejas os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Aqui está o projeto família na ótica daquele que criou a família. O homem, bem-aventurado, a mulher, os filhos e os netos. Isso aqui é a visão de Deus, ponto. É porque está muito misturada essa questão hoje de família, tem família para tudo quanto é jeito. No Brasil, cada um lado puxa para um, é a questão da conveniência, mas a família, na ótica de Deus, está à sua disposição, na sua Bíblia. Quando você tiver qualquer dúvida, abra o Salmo 128, aqui está a família na visão de Deus. Pastor Roberto, ao fazer aqui a cerimônia de casamento nesta noite, já trouxe a receita para um casamento feliz. Eu advogo de que não existe casamento perfeito. Casamento perfeito a gente não vai conseguir nunca, porque duas pessoas imperfeitas não podem ter nada perfeito. Imagina, a gente conhece, e hoje nós temos aqui, o bom de pregar quando se tem um casamento antes, é bom por causa disso que a gente usa sempre, né? O casal, o jovem casal, como exemplo, não é? Talvez a Ruth foi criada completamente diferente de Johnny. Muitas vezes em outro estado, muitas vezes com outra cultura, outras vezes com a outra mentalidade de família, e aí se conhecem, namoram, noivam, casam e tem que conviver. Olha que coisa. Olha que coisa. Isso é fácil? Não, não necessariamente. Aliás, se existe coisa mais complicada debaixo do céu, é casamento. Casamento é muito complicado. Casamento é muito difícil. Por que eu falo isso? É porque quando eu era criança aqui em Gardenia Azul, ninguém falava isso para mim. A gente ouvia muitas coisas, e quantas pessoas se casaram naquela época para fugir do pecado. Eu vou casar para eu não pecar. Quantas pessoas você conhece assim? Eu vou casar para eu não pecar. E casava, separava. E pecava da mesma forma. Casamento debaixo do céu
é a coisa mais difícil. Eu não estou falando se casar. Se casar é até muito fácil. Casar é a coisa mais fácil que tem, né? Você coloca lá, se proclamas lá, roda 45 dias, 60 dias, o juiz vai lá, decreta. Interessante que hoje, para separar, está muito mais fácil do que casar. Para casar, você demora 60 dias para casar. Para se separar, você gasta 30 minutos em qualquer cartório para se separar. Olha como é que está a situação, não é? Eu estou falando manter-se casado, convivendo com todas as diferenças e ainda assim ser feliz. Isso é possível? É possível à luz da palavra de Deus. Feliz serás. Sabe, eu gostei muito da palavra do jovem casal hoje aqui. Os dois falaram coisas diferentes, mas o assunto principal foi o mesmo. Sabe o que é? A visão do casamento. O foco é o casamento. O foco não são as diferenças. Porque as diferenças vão seguir. Mas o ideal é um casamento não perfeito, mas um casamento feliz. Quando a gente opta por um casamento feliz e o foco é o casamento, as outras coisas viram secundárias. As outras coisas são resolvidas com diálogo. O grande problema quando o casamento não é valorizado. Aí qualquer coisa derruba um casamento. Sabe, antigamente, e não faz muito tempo, a gente tinha a perspectiva de que o casamento que não durava era aquele casamento que chegava 1 ano, 2 anos, casamento, fulano casou, fulano se separou, com 2 anos, não deu, né? Muita coisa, muito conflito, né? Muitas diferenças. Havia uma distância muito grande. Interessante que com o passar do tempo, eu estou vendo o casamento com 40, 45 anos sendo desfeito. O que houve? O que houve? Não, porque agora eu estou livre. Livre de quê? Não, agora nós casamos os nossos filhos, agora não tem responsabilidade. Veja o que eu estou dizendo aqui. Quando se valoriza o casamento, é como diz, até que a morte separe. Só tem uma coisa, à luz da Bíblia, que pode separar o casamento. É a morte. E não tem jeito. Só que esta geração está vivendo uma questão muito complicada. O casamento que menos dura na sociedade é o mais badalado. Quem mais casa no seio da sociedade, tem até um comercial passando aí, da Vivo, né? Daquele ruivo, com o Fábio Júnior. Olha, estou tentando aqui, aí ele brinca com o Fábio. Pois é, quem já tentou 7 vezes, né? Já separou 7 vezes. Ou seja, quanto mais se casa no seio da sociedade, mais badalado é. Eu fico muito feliz, porque a doutora Sueli Barreto vai estar amanhã com a gente, todas as quintas-feiras. Completou 54 anos de casado. Com um russo, grosso, bruto, daquele, não dá nem para encarar ele, é muito forte. 54 anos, ela disse, Eliel, é um troféu. Né? É outra cultura, é outra coisa. Mas os filhos todos no caminho do Senhor, o filho dela é o pastor dela, aí está o grande troféu. O que é que ela fez? Teve dificuldade na vida? Teve, muitas, mas o ideal de um casamento feliz. Eu estive em Bacaxá, dias desses, encontrei lá o presbítero João Teodoro e a irmã Ercília, pais do pastor Paulo Silva, que foi aluno do pastor Roberto no seminário. Presbítero João Teodoro e irmã Ercília completaram agora 66 anos de casado. Muita gente aqui não tem isso de idade, eles têm de casado. Toda vez que eu vou lá, eu começo a perguntar, para saber por quê, né? Como é que chega? Né? Que eu já estou com 18. Só Jesus na vida da Aline, né? Para me aturar. Né? Como é que chega a 66? Sabe o que me traz isso? Eu sei que eles tiveram dificuldades, continuam tendo dificuldades. Eu sei que a doutora Sueli continua tendo que ter muita habilidade, mas uma coisa eu trago para a minha vida, dá para chegar lá. Porque se eles chegaram, dá para a gente chegar. Sabe o que é isso? É o ideal de uma família feliz. Não é o ideal de família perfeita. Porque, biologicamente, hoje está nascendo uma nova família aqui. Família começa com o primeiro passo, que é o casamento. Aqui está se formando uma nova família hoje, o projeto de uma nova família. Interessante que a chegada dos filhos
ser pai, ser mãe, é até prazeroso. É prazeroso ser pai, ser mãe. O problema é criá-los. O desafio é criá-los. Porque biologicamente é até muito prazeroso isso. Costumo dizer nas minhas palestras de casais, de que eu não consigo fazer palestra falando nada sobre sexo. Não consigo falar, né? Porque tem gente que usa muito dessas coisas. Eu não consigo. Porque eu remeto à minha família, os meus avós, no ano de 1920, blá, eles se casaram. Imagina, lá no interior de Pernambuco, 2 matutos, 2 analfabetos, ninguém falou absolutamente nada para eles, ninguém ensinou absolutamente nada para eles, eles tiveram 18 filhos. Então tem coisas que você não precisa falar para nada, você vai ensinar o quê? Não é? Eu cheguei a essa conclusão, eu fazendo, né, os meus apontamentos, não vou tocar nisso, porque os meus avós tiveram 18 e ninguém disse nada. Imagina se alguém tivesse ensinado alguma coisa, não é? Então, é um outro desafio, a criação de filhos hoje. Eu puxo para mim, eu tenho 2 filhas, uma de 12 e outra de 7. Existe um desafio para todos nós. Hoje, e eu vejo no casal, nos pais aqui, talvez hoje é um misto. Assim, eu trago para mim, isso eu tenho que aprender muito, né? Eu tenho muita dificuldade nisso. Aprender com o pastor Roberto, que já casou 2. Né? Os irmãos que já casaram. Eu acho que isso é muito complicado. Viu, Prachete? Você tem uma, né? Eu tenho 2. Eu acho que Deus abençoa quem tem 2 filhas. Abençoa mais. Né? São 2 15 anos. São 2 15 anos. São 2 casamentos, né? Só tem um. Eu tenho 2, né? E eu peço muito graça a Deus, porque eu acho que esse aqui é um momento sabe assim, é um misto de troféu, de alegria, e um misto meio que de uma entrega. Você vai buscar na maternidade, você cria, passa todo problema, toda dificuldade, você ensina, né? Fica grande, aí vem alguém, vai lá para sua casa, bebe a sua Coca-Cola, né, Johnny? Café, pão, né? E tá tudo certo. E a declaração aqui, pastor falando assim, ganhei um filho. Quando ganha um filho é bom, o problema é quando arruma um problema. É a entrega. Essa entrega é um troféu. Essa entrega é a graça de Deus. Essa entrega mostra que valeu a pena. Essa entrega mostra que valeu a pena todo o choro, valeu a pena todo o investimento, está se formando uma família. Mas até chegar aqui eu vou ter que aprender muito. Um dia desse eu sonhei que a minha filha estava namorando, eu acordei apavorado. Quase que eu pedi é um pesadelo. Quase que eu pedi um gabinete, eu tenho que aprender muito ainda, mas minha filha tem 12. Mas um dia desse ela tinha 5. A outra tem 7. A questão toda é aquilo que nós estamos imprimindo dos nossos filhos. A nossa preocupação como pais, e aí eu me incluo dentro disso aqui, é de que aquilo que eu estou imprimindo nas minhas filhas, será que de fato eu estou imprimindo aquilo que eu tenho que imprimir no caráter, na vida espiritual das minhas filhas? Esse é o ideal. E aí faz lembrar a palavra do apóstolo Paulo a um jovem, um menino chamado Timóteo, que ele chamou para poder fazer parte do ministério dele. E deu-lhes uma responsabilidade muito grande. Tem um texto, um versículo que me traz assim uma alegria muito grande. Eu acho que aqui está o cerne da questão. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, tem algo fantástico. Tem algo que nos traz uma responsabilidade como pais, como mães. Aqui está. Porque hoje, o que nós devemos passar, tem o pastor Marco Bastos, e também do Debate de Família, disse assim que os pais devem 3 coisas aos filhos. Primeira, exemplo. A segunda, exemplo. E a terceira, exemplo. Aqui está a dificuldade. O pior lugar para ser crente é dentro de casa. Na igreja todo mundo é crente. Às vezes a gente fala até em línguas. Fácil. É muito fácil. É muito fácil ser crente lá no trabalho. Você sabe que está todo mundo te olhando, todo mundo sabe que você é crente, você segura a onda. Mas dentro de casa, aqui que está um desafio.
Olha o que o apóstolo Paulo vai escrever para o jovem Timóteo. No capítulo 1 da segunda carta de Paulo a Timóteo, no verso 5, ele vai dizer assim: pela recordação que guardo de tua fé, da tua fé sem fingimento. Olha aqui, o apóstolo Paulo, homem de Deus, tem a mente de Cristo, o homem espiritual, ele vai reconhecer que esse garoto tinha uma fé não fingida. Não era conversa da carochinha. Não era um otimismozinho cristão que nós temos visto por aí, não. Ele está dizendo assim: eu recordo da tua fé não fingida, ou seja, da tua fé verdadeira. Mas de onde vem isso? Isso não brota. Isso não nasce por nascer. Alguém deve ter imprimido isso. Alguém deve ter colocado uma digital. Alguém carimbou isso. E o apóstolo segue: que primeiramente habitou em tua avó. Ele dá o nome dela, Lloyd. Começou. Habitou na tua avó. Segue o texto. E em tua mãe Eunice. E estou certo que também em ti. A tua avó Lloyd passou para a tua mãe uma fé não fingida. Uma fé verdadeira. E eu tenho convicção de que essa fé não fingida que você tem, você aprendeu com a tua mãe. Quando eu leio esse texto, eu falo: meu Deus, será que de fato eu estou imprimindo nas minhas filhas uma fé não fingida? Será que de fato as minhas filhas vão acreditar no Deus que eu sirvo? Será que de fato tudo que eu tenho feito vai trazer algo benéfico para a fé das minhas filhas, para que ela passe para os seus netos? Esse é um desafio. É um outro desafio. Um outro desafio. Está para acontecer agora, a qualquer momento, a ideologia de gênero. Pastor, mas o que é isso? A igreja, a gente vai ter que bater muito nisso, falar muito nisso. Porque esse é um plano que foi lá na esfera federal, lá no Congresso, para passar. O que é isso, em tese? Dizendo que quando você sair da maternidade, tem alguém grávida aqui? Uma mulher grávida aqui? Não? Então o tempo está perfeito para isso, né? Tempo frio, né? Então está ótimo. Quando você sair da maternidade, você não vai poder dizer que seu filho é homem ou mulher. Em tese. Você vai ter que criá-lo como neutro. E quando ele crescer, ele vai decidir o que vai ser. Mas como assim? Mas já está tudo montado. Foi brecado lá em Brasília. A bancada evangélica não deixou passar. Sabe o que eles fizeram? Estou colocando no plano municipal. As cartilhas que os nossos filhos leem, se a gente for analisar, já está tudo descambando para isso. Em São Paulo já não tem Dia dos Pais. Domingo, em toda a federação, se comemora o Dia dos Pais, menos em São Paulo. Uma lei que instituiu o Dia do Cuidador, para não frustrar a criança que tem pai e mãe do mesmo sexo. A gente fala: não, mas Estados Unidos... Não, São Paulo, aqui, a 6 horas de carro, 5, sei lá. Nas carteiras de habilitação, identidade, não virá mais o nome pai e mãe. São duas linhas, chamada filiação, só. Está para montar tudo isso. Todo o cenário está montado. Mas a igreja de Cristo não tem nada a ver com isso. Quando você sair com a sua filha lá da maternidade, você já sai lá com o nome dela, dizendo: isso aqui vai ser uma serva do Deus Altíssimo, isso aqui vai ser uma serva de Deus, Deus me dá graça para criar a minha filha. Se você sair com o menino de lá, saia com o nome dele. Se for João, melhor ainda. Porque eu queria ser João, eu queria ter o nome de João. Porque João, no normal, já é no aumentativo, né? Para ser Carlão, a gente tem que botar, né? Fala, Carlão. Não, o João é normal. O João normal já é grande. João. Saia dizendo: meu filho é João. Servo de Deus. Profeta de Deus. Homem de Deus. Saia com o nome. Vá no cartório e registre. Sabe por quê? Porque você tem a mente de Cristo. Você faz parte da igreja de Cristo. Você sabe o que significa família. Não será o Congresso Nacional. Não será nenhuma instituição humana que vai dizer aquilo
que eu e você temos que fazer no seio da nossa família. E você quer uma família feliz? Pastor Roberto também já leu hoje aqui. Para casa? Vamos ler em casa, todos? Para casa, para depois a gente corrigir, para ver quem vai ganhar a estrelinha. Trabalho de casa. Efésios, capítulo 6. O capítulo 5, o pastor Roberto leu. Das mulheres submissas ao seu próprio marido, como Senhor. O pastor Roberto já leu. Ao homem, amar a esposa. Amar a esposa. Talvez Deus tenha dado uma missão mais dura para o homem. Não é? Amar a sua esposa. Por muito tempo, essa primeira parte do versículo 22 foi discutido. A submissão, as pessoas achavam que mulher era capacho, o que não é. Mulher não é escravo. Submissão significa estar ao lado de alguém com foco em uma missão. Nesta noite eu quero trazer homens e mulheres focados num casamento feliz à luz da palavra de Deus. Ao homem, sacerdote da casa. Mas interessante, Deus deu a missão à mulher de edificar a casa. Como é que faz? Olha que missão maravilhosa da mulher. Não é? Aí no verso 6, para completar a família, os filhos. Nós não lemos aqui o Salmo 128? Bem-aventurado o homem, a tua mulher, então já falamos. E os filhos? Obedecer aos vossos pais no Senhor. E os pais? Aí no verso 4 do capítulo 6 de Efésios. Vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na ademoestação do Senhor. Aqui está o conceito de Deus sendo falado novamente para a família. Quando entendemos o papel de cada um na família, a gente vai ter um casamento feliz. É o marido amando a esposa. A esposa sendo submissa ao marido que a ama. Os filhos obedecendo os pais. Porque todo filho que obedece, jamais o pai vai provocar ira. Que, aliás, eu vi um dia desse algo que eu fiquei pensando. Porque pais de adolescentes que não incomodam, tem alguma coisa errada. Pai de adolescente tem que incomodar. Pai de adolescente tem que verificar. Pai de adolescente tem que acompanhar. Pai de adolescente tem que amar. Pai de adolescente tem que se rasgar, tem que se abrir. Pais de adolescente têm responsabilidade, sobretudo nessa sociedade que aí está muito maior do que qualquer outra fase da vida. A Igreja de Cristo tem o manual do fabricante chamado Bíblia Sagrada. Se você tiver qualquer dúvida com relação à família, leia esses textos aqui, que o Espírito Santo de Deus vai trabalhar e aclarar no seu coração o desejo maior de uma família feliz. Projeto de Deus para mim e para você e para vocês.